Boa noite, tudo bem? Você que está ainda sintonizado conosco agora, obrigado pela sua participação. Você que estava ansioso, aguardando a nossa live de hoje com o tema Os TrêsÉs do Trânsito. É muito bom estar com você, saber que você está aí dentro, né, deste cubinho, deste quadrado, para que a gente possa dar início e prosseguimento à live que vai ser assim uma maravilha hoje, vai ser uma benção. Júlio, obrigado meu querido pela tua participação sempre conosco. Júnior Rodrigues, grande mestre aí do trânsito, tá? Obrigado por todos que estão chegando também. E aí é bom demais estar com você neste momento, participando da nossa live desta noite, com um tema bem interessante. Então vamos lá, a gente está aqui. Celso, grande Celso, um abraço, meu querido, tranquilão, grande Celso, aí aguardando a nossa colega aqui. Hoje, Roberta Torres vai estar presente conosco. Você me vê que estou tentando localizar aqui. Márcios Dávila, muito obrigado, meu querido. Você é uma bênção mesmo. Eu admiro pra caramba você pela tua abertura, né, no nosso processo. Roberta Torres, eita, prazer imenso, abençoado estar com você aqui, dividindo aí esse espaço comigo. Participando, né, com todos os que estão agora no momento. Deixa eu me fixar só o tema aqui. Aprendi, né? Isso aqui, cadê? Só um minutinho. Tem um bizu que me ensinaram aqui, aí você vai, aí fixa o tema, que é bem interessante. Cadê aqui? Agora o tema. Aqui. Fixar comentário. Isso, pronto. Fixa o tema. Tema nosso, os três S do trânsito, com a nossa digníssima mestra, se assim posso chamar, não sei nem se é correto chamar de mestra. Se não for, me diga, não? Me corrija, por favor, não deixa eu errar, não. É um prazer Não, imenso não é estar com muito você. comum, mas o termo adequado para o mestrado, né, do lado feminino é mestra, né? Eu gosto quando eu coloco até no Instagram, né, eu coloco o mestrado e não a mestra. E é engraçado isso, né? Porque só passa a ser mais um título, mas o que eu acho que faz a gente se envolver muito com o trânsito é de fato a nossa paixão, é o nosso dia a dia, né? E é o tanto que Exato. a gente estuda trânsito. Mas merece todo o nosso respeito. Você se esforçou por esse título, você correu atrás, deu duro, eu sei o que é isso. Estou correndo atrás também do meu mestrado. E é muito difícil, a gente é árduo, aí a gente estuda, e a gente vai lá, vai cá tal. E quando conseguir, por que não usar o título mestra, o mestre? Que é coisa gostosa, coisa bonita, né? Disse bem. Então, é um prazer imenso estar com você, aos todos que estão chegando agora, os grandes mestres aí do trânsito também, aos grandes especialistas que estão presentes e se fazendo presente, a nossa live de hoje, cujo tema está, né, presente aqui agora, olha aí, a live de hoje de segurança viária, os três S do trânsito, com a nossa ilustre Roberta Torres, ao qual eu admiro, ao qual eu sempre estou visualizando, vendo, pesquisando, buscando, acompanhando também muitas das lives, e aí fiquei maravilhado quando eu fiz o convite, e ela aceitou, aí foi mais show de bola participar com uma mulher dessa, do Observatório Nacional de Segurança Viária, da qual também eu sou um dos observadores certificados, e ela deu lá, com certeza, a chancela dela lá, isso aí está aprovado, isso também pode ser um dos nossos observadores certificados. Então, o tema deste ano do Maio Amarelo, ele é Perceba o Risco, né? E Proteja a Vida, e a gente vai estender isso até setembro, onde nós teremos as nossas campanhas propriamente dita arduamente, presente, maciça, tá? E aí, eu sou um simples instrutor, vim, como a nossa colega também veio de autoescola, crescendo, progredindo, evoluindo. Isso eu admirei assim de paixão mesmo, vendo, pô, ela ralou, ela passou pela autoescola, que legal, tal. E hoje eu estou na autoescola, mas aí eu deixo a palavra para que ela mesma se apresente e fale um pouquinho da sua trajetória e quem é a nossa querida Roberta Torres, para quem ainda não conhece e está vendo agora pela primeira vez. Pois é, muito prazer aí para o pessoal que está participando, sejam muito bem-vindos. Eu atuo com segurança viária. Eu posso dizer que eu comecei como segurança viária dentro do CFC mesmo, né? Porque a autoescola, ela não apenas forma os instrutores, mas
ela atua nessa área da educação, né, de uma maneira mais ampla. E aí eu comecei dentro de um CFC, como instrutora, ajudando também ali, quebrando galho na recepção. E aí, como muitos de nós, né, e muitos falam isso, a gente acaba se apaixonando pelo trânsito, né? Porque quando você começa a ver todas as possibilidades, tudo que você pode fazer, todas as formas que você pode contribuir, isso vai enchendo a gente de alegria, de orgulho, e a gente vai querendo estudar mais, continua, né, aprendendo, encontrando com outras pessoas em eventos, em congressos, em cursos. E tá aí, já são quase 18 anos lidando, né, Amém. com o trânsito. Isso é bom. Tranquilo, a sua trajetória hoje você é uma das, né, vamos dizer assim, faz parte da direção lá do Observatório Nacional de Segurança Viária, não é isso? Eu estou como coordenadora dos projetos relacionados à educação. Em 2015, logo quando surgiu o movimento Maio Amarelo, eu comecei a pesquisar sobre, ajudar aqui em Minas, né, a divulgar também o movimento. E aí, naquela época, o movimento não tinha essa grandiosidade que tem hoje, né? Então, ele estava começando ali. A gente sabia muito pouco ainda, tinham poucas informações a respeito, até porque quem estava no observatório também acho que não tinha ideia. O Ramalho fala sempre isso, né? Ele queria algo grande, mas ele não tinha ideia de quando que isso ia acontecer, como que isso ia acontecer. Mas daí, em 2015, eu fui convidada para ir até o observatório, para ir em Indaiatuba, para participar da primeira turma, que na verdade foi uma turma piloto, assim. Dessa turma, estou eu lá, firme e forte, além da diretoria, que já fazia parte, né? O próprio Ramalho, a Dani, a Roberta Mantovani, o Mauro Gil. Então, essas pessoas, elas estavam ali faziam parte da composição do observatório. E aí eu fui para ser representante do Maio Amarelo em Minas e passei pela formação. Foi um pouquinho diferente da formação que vocês passaram, porque essa é em AD, a nossa foi especificamente presencial. E aí fiz parte dessa turma piloto. Depois disso eu comecei a atuar mais fortemente, aqui em Minas principalmente, e a coisa foi tomando corpo, até que assim, eu e não sei se o Márcio está aí ainda, né? A gente falou assim, ó, vamos botar para frente esse projeto dos observadores, né? Para trazer novas pessoas para dentro aqui do observatório e para a gente conseguir chegar em lugares que a gente não dá conta. Por exemplo, você é de Pernambuco, não é isso? E Recife, Pernambuco, com muito orgulho. Pernambucano da gema, eu costumo dizer, né? Isso aí. Isso é muito bom. Então, tua trajetória é muito massa. Inclusive, também, você tem alguns livros escritos, né? Você escreveu alguns livros, está aqui fazendo a propaganda. Da campanha de trânsito, a escola e o trânsito, são 10 livros assim, bem interessantes. Eu acho que é voltado para o público infantil, o adolescente, Sim. não tem? Sim. Isso. Aí tem também capítulos de alguns livros que você escreveu, como o processo de formação de condutor no Brasil, também o simulador de direção e suas contribuições para a ciência e promoção da saúde. Muito legal, muito interessante esses livros. Quer falar um pouquinho dele? O meu primeiro livro foi esse Campanhas Educativas de Trânsito, aí, que eu não sei de que lado que tá, para mim tá aparecendo desse lado aqui, ó. Ele, na verdade, foi fruto da minha monografia em 2009, quando eu terminei a pós-graduação, eu estudei as campanhas educativas de trânsito. Aí fiz a monografia, ela até acabou ganhando o primeiro lugar no Prêmio Denatran em 2009. E aí, depois que ela teve, né, que eu ganhei esse prêmio, eu transformei a monografia em livro. Esse foi o primeiro. Depois eu fui convidada para alguns capítulos e também pela editora para escrever essa coleção, que vai muito ao encontro do que a gente tem proposto para falar aqui, que é o da educação, né? Porque a ideia é levar a educação para o trânsito para dentro das escolas. Então, são 9 livros do ensino fundamental, primeiro ao 9º ano, mais o livro do professor. Massa, isso é muito bacana, é bem interessante essa situação. E eu vejo que você é uma daquelas pessoas, seguinte, eu tenho uma filosofia que diz o seguinte, olha, quando as oportunidades não lhes vier,
as crie. E eu vejo que você é muito daquela que cria oportunidade. Mesmo que ela não venha, você vai lá e cria, e de repente está aqui a oportunidade. Então, quando a oportunidade não me vem, eu vou lá e crio. E aí eu vejo isso em você de forma muito visível, assim, muito latente, muito transparente isso. E eu acho super interessante porque você entrou como uma das primeiras pioneiras lá do observatório, né, observadora. E veja onde você está hoje. Então, com Uhum. certeza, essas oportunidades elas não te vieram. Eu tenho certeza que foi você que as criou e fez valer. Exatamente. Algumas aparecem e você tem que saber o momento certo de aceitá-las de coração, né? E saber também ter o desafio de aceitá-las, né? Porque é sempre muito desafiante. E quando, às vezes, não que elas não apareçam, né? Mas a gente é capaz de criar essas oportunidades, né? Então, eu brinco que eu tenho eu sou muito de escrever, né, à mão mesmo. Sou formada em belas artes, então eu gosto de tudo que é com a mão, né, de fazer. E eu tenho pelo menos uns 7 cadernos ali de ideias. Toda hora que surge uma ideia nova, eu vou lá e anoto. Então essas oportunidades a gente vai criando mesmo. Exato. Que legal, que gostoso disso. Então vamos lá. O que é segurança viária, ou seja, os 3 R's do trânsito, para quem está nos vendo neste momento? Então, vamos falar principalmente os que a gente está falando da engenharia, da fiscalização, da educação, mas eu acho que é legal a gente falar de uma maneira bem ampla, né? Porque e essa é uma discussão muito, muito forte, né? Quando a gente começa a falar sobre isso, porque assim, muitas vezes o que eu percebo nessas conversas e nessas discussões é a gente tentando defender um lado apenas, Isso. então eu sou da educação. E eu digo, só a educação faz sentido. Aí quem é da fiscalização fala assim, mas de jeito nenhum, só funciona se dói no bolso, né? O órgão mais sensível do motorista é o bolso. E aí veio o pessoal da engenharia, não, mas é porque a via tem que ser segura e ponto, acabou, né? E, no entanto, a gente não precisa dessa briga e dessa disputa, né? É um complemento, porque a gente precisa que os nossos veículos sejam seguros, que as nossas vias sejam seguras, a gente precisa de fiscalização, extremamente importante, e a gente precisa Isso. também do processo educativo, né? Ou seja, as coisas elas precisam andar em conjunto para que a gente consiga chegar ao que a gente tanto almeja e tanto trabalha, né? Você aí pode falar melhor do que eu, ainda que você está na lida aí no dia a dia, eu brinco na pista, né? Isso. A gente faz valer, né? Vamos lá, mas prossiga, eu gosto de te ouvir. Você vai passando a experiência e conhecimento nunca é demais. Eu acho que é o seguinte, conhecimento é a única coisa que não nos tiram, né? Pode nos tirar tudo, menos o conhecimento. É E isso é verdade, muito gostoso. é verdade, é verdade. E quando a gente trabalha, né, pensando assim que as áreas elas podem se complementar e por isso eu volto ao projeto dos observadores certificados, que ele é tão interessante, justamente porque a gente consegue trazer pessoas diferentes, com expertises diferentes e que vão contribuir de formas diferentes, cada um com o seu olhar, né? Cada um com a sua visão, mas com um objetivo. Assim, claro que a gente vai, às vezes, concordar e às vezes discordar em algumas coisas, mas no momento em que a gente discordar, a gente precisa parar e pensar assim: bom, vamos olhar para o que está acontecendo de fato, quais são os dados estatísticos que a gente tem em mãos, quais são as informações que a gente tem para analisar, quais são os estudos, né? O que um autor fala, o que o outro fala, o que é perceptível, o que é que a gente tem de dado mesmo oficial do Ministério da Saúde, da Polícia Rodoviária Federal, do próprio DPVAT. E a partir desse momento em que a gente tem tanta informação assim, a gente vai construindo esse conhecimento. E não tem problema nenhum se eu, de repente, penso de uma forma ou tenho um determinado pensamento em relação a um assunto e você chega para mim e me apresenta os seus argumentos, os seus conteúdos, aquilo que você tem para me mostrar, e eu viro e falo assim, poxa vida, eu não tinha parado para pensar dessa forma, né? Exato. É essa situação que muitas vezes nos faz
falar menos e ouvir mais, para que a gente possa captar, né, as entrelinhas que estão lá escrito alguma coisa, porque todo mundo tem algo a contribuir, de forma positiva ou negativa, mas ele sempre contribui. E isso nos ajuda a filtrar essas coisas e reter o que é bom. Não é Sim. isso? Então, vários autores eles citam que para alcançarmos um trânsito seguro, necessita-se de aplicar os três, né, E's, com a mesma intensidade e igualdade. É possível isso? É possível na medida que a gente tenha, porque normalmente a gente pensa em Brasil, né? E aí, quando a gente pensa em Brasil, a gente tem, um país tamanho continental, gigantesco, em que não dá para se pensar que uma estratégia ou que uma ação vai funcionar perfeitamente no sul e ela é igualzinha se a gente pegar e replicar lá no norte, no nordeste ou no sudeste, ela vai resolver, vai ser o mesmo resultado. Não vai. As pessoas são diferentes, as culturas são diferentes, né? A gente tem, inclusive, modais diferentes. Né? Em Belo Horizonte, por exemplo, aqui em Minas Gerais, na verdade, né? Por exemplo, a gente não tem nenhuma situação que lugares em que tem praia, por exemplo, tem, porque a gente não tem praia. Aliás, é a maior tristeza do mineiro é não ter praia, né? É muito triste. Eu brinco que se a gente tivesse praia, a gente ia ser metido demais, porque ninguém ia aguentar o mineiro, né? Mas a gente. Então, tem várias características que são muito locais e que precisam ser tratadas com esse cuidado do que é local. O código ele é nacional, obviamente, as leis elas são federais, embora existam as leis, né, específicas ali, as regras específicas do município, mas o código de trânsito ele é nacional. Você tira uma carteira num lugar, você pode dirigir no Brasil inteiro, né? Aliás, até fora dele. Mas quando a gente vai tratar dos aspectos relacionados à educação, da engenharia, da fiscalização, da cultura das pessoas, aí a gente precisa olhar para o local. Aí a gente precisa olhar para o problema. Qual é o problema dessa cidade? Então, quando há um órgão gestor de trânsito, né, que cuida do trânsito aí no município, ele precisa olhar para os seus problemas. Porque você imagina se cada um tivesse cuidando ali do seu local, é o que a gente fala da educação, né? Se cada um varresse a porta da tua casa, o mundo seria muito mais limpo, né? Desses três, assim, engenharia, educação e o esforço legal, que muitas vezes as pessoas, quando falam da engenharia, aí pergunta tráfego ou trânsito? Qual é a engenharia de tráfego ou a engenharia de trânsito? Existe essa confusão? Porque para mim não tem nenhuma confusão quando eu falo tráfego e trânsito. Eu nem entro no mérito de termos, porque tem educação para o trânsito, educação de trânsito, educação no trânsito. E aí você vai dizer assim, qual é a diferença, né? Boa, boa, boa. Sim, e Boa aí, essa. assim, ó, do Google, se você procurar, tem os três termos. Educação de trânsito, eu outro dia fui fazer essa pesquisa, educação de trânsito é a maior busca entre esses três termos: educação para o trânsito, de trânsito e no trânsito. Embora no Denatran, no Contran, usa-se normalmente educação para o trânsito. Então a gente vê que muitas vezes nem sempre aquilo que está especificado legalmente é o que a população busca, né? É o que as pessoas buscam. Então, está todo mundo pesquisando a educação de trânsito e a gente está falando aqui educação para o trânsito. No final das contas, a gente quer que as pessoas não se matem, não morram, né, no trânsito. E da mesma forma, a gente quer pensar, e eu não sou da área da engenharia e nem da área do esforço legal, mas a gente quer pensar assim, o que de fato a engenharia, onde é que ela pode contribuir, e contribui muito, né, para que as vias sejam mais seguras, né? E a gente está falando também dessa tecnologia para os veículos. A gente precisa ter vias mais seguras, mas veículos mais seguros também, né? E vai junto com o esforço legal, porque a gente precisa ter leis que exijam que esses veículos sejam mais seguros. Leis que exijam que essas vias sejam mais seguras. Então, tá vendo que tá tudo
interligado, né? Interconectada. Alguém falou aqui da multidisciplinaridade, exatamente isso. E o nosso colega aqui é o Marcos Antônio, sabe o que é isso? Ele falou Ah, que trabalha a engenharia civil até nas aulas dele, né? pois é. Nossa! Ele vai citar, mas se ele fosse aqui de Recife, eu dizia o seguinte, olha, aqui em Recife tem um retorno no viaduto ali em Abreu e Lima, próximo ao Hospital Miguel Arraes, que as carretas ali tombam assim, de bolo, né? Se você não reduzir a sua velocidade e fizer a curva em 40, você é arremessado para fora pela força centrípeta, né? A força centrífuga e a força centrífuga. Então, a força centrífuga, ela vai te jogar para fora dentro dessa curva se você entrar em mais de 40. Aí eu pergunto assim, caraca, a engenharia pensou nisso? Elaborou isso? Né? Considerou um Tem alguns erro. exemplos também de foto, perdão, tem alguns exemplos de foto também que tem um poste no meio da via lá. Né? Aí eu pergunto, e a engenharia pensou nisso? São algumas curiosidades assim, bem interessantes que eu fico me perguntando, né? Sim. Uh, E aí, né? Eu recebo muita foto, o pessoal manda muita imagem, às vezes, para mim, no Instagram, principalmente, de sinalizações que não existem, né? Umas placas que a gente fala assim, meu Deus, de onde, de onde surgiu essa sinalização? Vai muito dessa. Às vezes também, assim, e eu nem culpo muito as pessoas que estão à frente dos órgãos, porque eu sei estando de fora, né? Eu sei daquilo que eu ouço, da grande dificuldade que é estar dentro de um órgão público e com todas as dificuldades, com todas as restrições, às vezes de pessoal, né? Às vezes de restrições financeiras mesmo, cara. Olha, a pessoa olha para mim e fala, Roberta, eu não tenho equipe, minha equipe é eu, sou eu, a minha equipe, né? O cara faz a engenharia, ele faz a fiscalização e ele faz a educação. Então, tem alguns problemas, às vezes, que são estruturais que dificultam. Por isso que eu não gosto muito de apontar assim, você colocou. Embora, obviamente, exista responsabilidade, né? Mas a gente precisa de mais educação também nesse sentido, de formação dessas pessoas que atuam no trânsito. Desde o engenheiro lá, desde aquele que é o responsável pela fiscalização, desde aquele que está na equipe da educação, para que essas pessoas tenham muito conhecimento para, na hora de botar a sinalização, saber exatamente o que está lá no Manual Brasileiro de Sinalização. E não correr o risco de errar, né? essa situação ela é bem interessante no sentido de que, vamos lá, se a gente fosse pesar esses três E's aí, o esforço legal, a Só um engenharia. detalhezinho, você viu quem está na nossa live aqui também? Um monte de gente legal, ó. Lúcia, Janderlão, um beijo lá de Brasília. Mas tem um cara aqui que é uma sumidade, que é assim, para mim, você me perguntar qual é a referência do trânsito no Brasil, eu digo que ele, J. Pedro Correia. Tá aí nos Ah, que prestigiando. maravilha! Referência, J. Pedro, olha, fazer contato com você para a gente fazer uma live junto, hein? Já que foi citado aqui pela nossa mestra, com certeza, sinta-se convidado, viu? Esse é um grande fera. Prossiga, mestra. Não, eu acabei te cortando, você me desculpa. Nada, tranquilo. Então a gente tem aqui, a engenharia tem a educação e tem um esforço legal. Né? A educação é um sonho que as pessoas almejam, desejam e querem. Né? A educação para o trânsito. Eu lembro de uma passagem, quando eu estava ministrando aula em um CFC, da qual tive a oportunidade de ministrar aqui num dos maiores CFCs aqui de Pernambuco. O que acontece? O pai foi buscar o filho na autoescola. E aí o filho adentra no habitáculo do veículo e ele faz uma conversão sobre uma faixa contínua, duplamente contínua. Ele faz uma conversão. Aí o filho chega para o pai e faz, mas pai, como é que o senhor faz uma coisa dessa na frente da autoescola? Aí o pai olha para o filho e faz, deixa a tua besteira, quando tu pegar a tua carteira, tu vai fazer a mesma coisa. E aí, né, a criança o rapaz frustrado, no outro dia chega para mim e faz, professor, eu falar com meu pai isso aqui, ele disse isso para mim. Aí eu fiz para ele, olhei para ele e fiz, olha, tudo é uma questão de escolha. Toda escolha tem uma consequência. Se veres um homem bom, siga seu exemplo. Se veres um homem mau, examina-te a ti mesmo. E aí você decide o que você faz. Né? Essa foi a minha resposta para ele. Mas aí a educação vem muitas vezes disso, né? Desse espelho. Quem é o referencial hoje que a gente possa se espelhar?
Verdade. A gente olha para um lado, olha para o outro e a gente não vê referencial. Nós carecemos de referenciais. Eu sempre costumo dizer, não só em sala de aula, como nas lives ou nas minhas palestras, aonde eu vou, eu sempre digo o seguinte, olha, as pessoas elas dão muito mais atenção àquilo que a gente faz do que àquilo que a gente fala. Porque as palavras perderam o seu efeito, elas perderam o seu valor. Então, as tuas ações, as tuas atitudes e os teus exemplos é que vão contar. Num livro que eu li, certa vez, aí o título lá do Seu Nome é Mulher, um livro maravilhoso, e aí no final do livro tinha assim, olha, os teus exemplos falam tão alto que mal consigo ouvir o que tu dizes. E é isso que eu quero vivenciar todos os dias da minha vida. Não quero falar através de palavras, mas através de ações e atitudes. Porque a educação é isso. É faça o que eu digo, mas se você não fizer o que eu digo, faça o que eu faço, porque o que eu digo que eu faço é a mesma coisa. Exatamente. E se perde ali, né? São duas coisas que estão juntas, né? Mas é muito interessante isso, porque assim, para gente que atua com segurança no trânsito, isso tudo é muito natural, porque a gente fala disso o tempo todo, a gente conversa sobre isso, a gente ensina, e o que a gente quer, de fato, é que as pessoas vejam na gente esse exemplo, né? Por mais que você seja taxada muitas vezes assim, muitas vezes assim, não, no carro da Roberta tem que andar de cinto. Não é no carro da Roberta, é no carro de qualquer pessoa, né? Mas as pessoas veem em você aquele exemplo, especialmente, né, falando aqui especificamente do trânsito. E como a gente não tem ainda, né, todo esse processo de construção, porque, poxa vida, eu tenho mais de 18 anos que eu atuo no trânsito. Você falou? Sou novinho, eu tenho 2011 agora, 2011 para cá. Que isso, já é uma baita experiência. E aí, olha só o tanto de tempo que a gente fala e ouve e estuda isso. Então é mais natural mesmo que a gente esteja já, como o próprio J. Pedro fala, convertido, né? Convencido. E o que a gente precisa fazer para convencer mais pessoas? Óbvio, parte primeiro do nosso exemplo. Agora a gente precisa trazer mais gente para o nosso lado, né? Criar essa ideia de que transitar, independente do tipo de modal, ele precisa ser um momento de lazer ou de trabalho ou simplesmente de deslocamento, mas ele não precisa ser uma montanha, não é montanha-russa que eu queria falar, né? Mas um tiro no escuro, né? Eu não preciso me colocar em risco. E isso, claro, como eu disse, todos os aspectos todos esses pontos têm importância. Mas quando a gente trabalha, você imagina se desde 1998, quando o Código de Trânsito entrou em vigor, nós tivéssemos implementado de fato o que está no Código de Trânsito brasileiro, lá no artigo 70, a partir do artigo 74. Que a educação para o trânsito deve ser inserida dentro das escolas, no ensino fundamental. E aí, olha, nós teríamos mais de 20 anos de crianças, adolescentes, pré-adolescentes falando não sobre dirigir, que não é essa a ideia, mas sobre como é se mover de uma maneira mais segura, direita, esquerda, lateralidade, o respeito ao espaço do outro, lá na fila do bebedouro, na escola, saber que se ele está ali, o outro não pode simplesmente chegar e enfiar na frente dele e entrar na frente sem pedir permissão. Sabe esse tipo de coisa que é muito mais amplo do que a formação, que é falar sobre segurança, mas assim, de uma forma que a criança entenda. Aí você imagina, para nós, eu vi que tem muita gente de CFC aqui, você imagina esse menino chegar, ou essa menina, com 18 anos, tendo passado pelo fundamental todinho, ouvindo falar sobre cidadania, civilidade. Imagina, seria pra gente, né? Eu sou de CFC também, o supra-sumo, porque ele ia chegar lá, a gente só ia falar assim, bom, agora você vai aprender a ser motorista, você vai aprender a dirigir um carro, a pilotar uma moto. Mas aqueles conceitos, eles já estariam, lógico, vai ter uma parcela da população ainda que vai passar por esse processo e não vai assimilar? Lógico. Assim como tem crianças que assimilaram o cuidado com o meio ambiente ao se tornar adultos e outros não. Mas a nossa chance seria muito maior, né? Exatamente. Eu penso, dentro desse contexto aí que você falou, aí você vai vendo aí quem entrou, quem não entrou e tal.
O que acontece? É o meu ponto de vista, tá? É meu ponto de vista. É o seguinte, para mim, CFC não deveria existir. Só deveria existir para aulas práticas. E aí, o que aconteceria no ensino médio, nos 3 últimos anos do ensino médio? Aula de trânsito para esse pessoal. Quando todo mundo terminasse o ensino médio, já saía com uma visão totalmente diferente do que é trânsito em si, né, dentro da raiz, e já saía apto a fazer a prova lá do Detran teórica. Passando na prova, aí agora procura o CFC para fazer as suas aulas práticas. Aí a gente teria todo um outro trânsito, toda uma outra concepção voltada realmente para o que a gente deseja que o trânsito seja. Essa é a minha concepção, esse é o meu ponto de vista. Por que isso não acontece? Na verdade, existe uma resolução que é a 265. Eu não sou boa de guardar o número de resolução, mas acho que é a 265, que traz a educação para o trânsito no ensino médio, no primeiro, no segundo e no terceiro ano. 30, 30 e 30, ou 20, 20 30 no primeiro ano, 30 no segundo e 30 no terceiro. Só que houve uma discussão muito grande, e aqui eu pondero exatamente isso. Por que eu acho que são coisas distintas? Se a gente for pensar primeiro na legalidade, hoje, para você se habilitar, você precisa ter 18 anos. Então, o que quando eu imagino, que eu não fiz parte da Câmara Temática nessa época, quando saiu essa resolução, eu imaginei que o que eles estavam querendo ali era complementar, era mais uma tentativa de inserir a educação para o trânsito dentro das escolas. Mas ainda assim, para falar sobre esses outros aspectos, porque o aluno no ensino médio, no fundamental, ele é adolescente, ele é criança no fundamental, né? Adolescente, já um jovem, mas ele ainda, teoricamente, não estaria, a não ser que, né, fosse reprovado, na idade de se habilitar, dos 18 anos. Então, a gente falaria ali de uma maneira mais ampla sobre esse aspecto, sabe? Da civilidade, do respeito, do compromisso com o outro. Bom, quando ele vai para a formação de condutor, aí a formação de condutor, ela está dentro dessa coisa maior que é a educação para o trânsito, entende? Porque a formação do condutor é formar essa pessoa para conduzir um veículo. Por isso que eu acho que são coisas distintas, entende? Assim, e uma complementa a outra, né? Porque aí não, aí você vai pegar um menino que já passou pelo fundamental, ensino médio, já está sabendo tudo assim da física, porque a gente, e os meus livros, eles falam muito disso, assim. Você não precisa parar, o professor não precisa parar a aula dele para falar de trânsito. O professor de português, ele insere trânsito num texto, numa notícia de jornal. O professor de matemática insere trânsito num dado estatístico, num problema matemático. O de educação física, trabalhando lateralidade, correr, onde pode correr, onde tem que ser devagar, onde te cabe, onde não cabe. Então dá para inserir trânsito em todas as disciplinas, física, biologia, ciência, geografia. Aí, quando ele chegasse na formação, agora você vai aprender leis relacionadas à sua formação como motorista. Por isso que eu vejo que são coisas distintas. Que legal. Me fez lembrar agora os comentários que o pessoal está fazendo aí, de uma campanha de trânsito que eram as crianças dizendo assim, parou, né? Lembra? E aí, parou. Não lembro o ano, mas lembro. Muito legal essa campanha aí. E aí, as crianças que educam muitas vezes os pais, né? Aí o pai tá lá, ela aprende na sala de aula que tem que botar o cinto de segurança. Aí quando ela vai para o habitáculo do veículo e o pai ou a mãe não bota o cinto, ela faz, pai ou mãe, não vai botar o cinto não? A professora disse que era para botar o cinto. Então muitas vezes é a criança educando os adultos, né? E aí a gente consegue entender isso aí. É constrangedor para um adulto ser chamado a atenção por uma criança, né? Em qualquer aspecto, né? Nem que seja assim, fecha a torneira porque essa água que você deixou aí jorrando você não está cuidando do planeta, né? Ou não joga um papel no chão. Você imagina você ser chamado a atenção de uma criança porque você jogou um papel no chão, né? Jogou uma lata pela janela. Agora me responda o seguinte, por gentileza. Por que o esforço legal ele é tão criticado? Dentro desses 3 R's. Tem um colega meu aqui
de Belo Horizonte, um grande estudioso também, Osias, ele fala uma coisa que eu concordo muito. Ele diz assim: no caso de um vírus, vamos pegar como exemplo, a gente está vivendo aí uma pandemia, né? Mas ele falava isso muito na época da dengue. Quando a gente tem um inimigo, que é o vírus, né? Que é o mosquito da dengue, fica muito fácil para a gente brigar contra. Então é todo mundo contra o vírus. Ninguém vai dizer assim, eu sou a favor do vírus, né? Eu sou a favor do mosquito da dengue. Não. Ninguém vai falar assim, coitado do mosquito da dengue, né? Coitado do vírus. Ninguém fala isso. Então a gente tem um inimigo meio que assim, invisível, né? E aí é esse inimigo que nos traz o problema. No caso do trânsito, quem é o inimigo? É meu vizinho, é meu pai, minha mãe, meu marido, minha namorada, meu namorado e por aí vai. Entende? E aí é muito complexo, né? Porque você, o que eu às vezes falo muito é isso, que você se vê no lugar do outro. A Poxa empatia. vida, fulano de tal, meu amigo do peito foi multado, coitado. E aí, assim, bom, coitado, porque eu me vejo no lugar dele, né? Então, aí vem, claro, toda aquela história da indústria da multa, né? De que tem o guarda escondido atrás da árvore para multar. E eu nem estou eliminando esse tipo de situação que pode acontecer, porque as pessoas, elas agem de maneiras que a gente às vezes não entendem, né? Então, eu não vou dizer assim, ó, nunca aconteceu na vida de ter um radar num lugar inadequado, né? Agora, será que são todos os radares em lugares inadequados? Será que são todos os agentes que estão ali a fim de prejudicar o condutor? Então, acaba que vira essa história, como se a fiscalização fosse o grande inimigo, né? Como se o agente de trânsito fosse o grande vilão dessa história. Mas é muito cultural isso, né? Dessa ideia que as pessoas que a gente tem de uma fiscalização que apenas pune. Exato. Então as pessoas criaram essa ideia, esse contexto, né? E usando a indústria da multa, isso, aquilo, outro e tal. Aí eu sempre pergunto e questiono aí os alunos quando eles falam isso, a indústria da multa, eu digo, olha, vamos lá. Se eu pegar agora vocês e a gente for aqui para a via, colocar 10 de um lado, 10 do outro, e vocês passarem a observar os veículos que passam por ali, toda e qualquer irregularidade que você observar, você anota e volta para a sala. Alguém aqui chegaria na sala de mãos vazia? Aí fica aquele silêncio, né? Porque eu tenho certeza que não. Então, não é que seja a indústria da multa, é que nem todo mundo é autuado. É Não é? verdade? Porque todo mundo erra. Todo mundo está sujeito ao erro. Uns propositadamente, outros inadvertidamente e outros muitas vezes pensando na morte da bezerra. Aí quando der que não, ele é abduzido do trânsito, vamos dizer assim, em pensamento, que nunca passou por isso. Você está aqui, aí tem uma lombada ali, você está sabendo que tem uma lombada, um radar. E de repente você voa assim, quando você acorda, cadê a lombada? Será que eu passei na velocidade certa? Aí foi abduzido naquele momento ali, e aí você não entende essa situação. Aí eu me pergunto, né? Como fica isso, essa cabeça dessa pessoa, em pensar que existe esse esforço legal só para multar, para multar, mas não está ali para disciplinar, educar, restringir, para que, por último, venha a punir. Sim. Quando a gente estuda a história do trânsito no Brasil, principalmente, a gente volta lá, assim, num começo que traz essa ideia de que trânsito tem essa visão meio que policialesca, sabe? De que assim, trânsito é caso de polícia. Mas isso é de lá de trás, entende? Porque assim, desde que começou-se a abrir vias, aí veio o veículo, veio o automóvel, aí as vias precisaram ser sinalizadas, aí depois precisou ter a carteira de habilitação, né? Ou seja, um documento que permitisse que as pessoas pudessem dirigir nas vias, até começar o número de acidentes a virar um problema, porque, né, assim, claro, os veículos foram aumentando a velocidade, as vias foram também sendo ampliadas,
Mas isso começou a ser um problema. E a partir do momento que começou a ser um problema, lá atrás, quem estava ali para resolver esse problema? A polícia. E a educação e até os cuidados também com o aspecto da engenharia, não apenas das vias, mas dos veículos, eles foram, lógico, melhorando, acompanhando, mas assim, a visão ainda continuava sendo, olha, a polícia que cuida de trânsito. E aí, culturalmente, criou-se essa ideia de que, tanto que quando há um agente de trânsito que não é polícia, não sei se você percebe isso, mas tem muitos amigos que são, eles falam que nitidamente a diferença até de tratamento das pessoas com eles é diferente do que é para a polícia. Porque a polícia é como se tivessem, como se fossem duas categorias, né? E, no entanto, as duas estão ali no trânsito para ajudar, para fazer com que as coisas fluam de uma maneira adequada. Não precisaria da fiscalização se nós estivéssemos dirigindo respeitando todas as regras, né? Mas a gente é humano, a gente erra, então de vez em quando precisa ter alguém ali para dizer, opa, peraí, você errou. Você vai ser multado, tá aqui. Se você for um bom aprendiz, né, você vai olhar e falar assim, caramba, isso aqui não serve para mim mais não. Vou me cuidar para nunca mais ser chamada a atenção. E assim, você foi educado de alguma forma, né? Exato. Então, as pessoas entendem o seguinte, que o esforço legal, ele é punitivo, tendendo a corrigir os problemas causados pela falta de educação dos condutores e dos pedestres, né? E eu tenho um questionamento muito grande comigo mesmo, dizendo o seguinte, olha, é muito fácil cobrar daqueles cuja responsabilidade nós não temos, né? Então a gente sabe cobrar, mas não tem responsabilidade. Então é muito fácil cobrar cuja responsabilidade nós não temos. Beleza. E eu entendo o seguinte, todo ser humano, ele só dá aquilo que pode, ninguém todavia dá mais do que é. Aí como é que eu posso cobrar que o pedestre ele cumpra as regras de trânsito se ninguém ensinou para ele sobre trânsito? Como é que eu posso cobrar de um ciclista que ele ande aí muitas vezes vem aquela coisa, né? Numa ciclovia, uma ciclofaixa e uma ciclorrota. Qual é a diferença das três? E ele não vai saber. Quais os como é que eu posso cobrar, né? Como é que eu posso cobrar de um camarada desse ou de uma pessoa dessa se ninguém ensinou trânsito para ela? Porque o que eu mais vejo hoje no questionamento dos motoristas que são habilitados, que estão transitando na via, cobrando destes, que eles respeitem, que eles tenham mais educação, que eles tenham mais isso. Mas eu me pergunto, como é que a gente pode cobrar desse pessoal que se ninguém ensinou para eles? Sim. A gente volta ao problema inicial lá atrás, né? Quer dizer, se a gente não ensina essas pessoas a se locomoverem, por isso que lá na educação infantil, no ensino fundamental, eu não estou ensinando a criança ou adolescente a ser motorista. Eu preciso ensiná-lo a se deslocar, a se locomover de forma segura. Só que lá na escola ele é pedestre, ele é ciclista, ele é patinetista, ele é passageiro, ele anda de ônibus, de táxi, de Uber, metrô e por aí vai. Então, assim, como é que você se desloca, não sendo motorista, né? Mas sendo passageiro, no caso dos automóveis ou da moto, enfim, com segurança. E aí, lá na formação, que você vai tratar dele como condutor. Por isso que eu disse, se nós tivéssemos desde 1998 a educação por trânsito nas escolas, nós teríamos ciclistas que saberiam... Quantas gerações, né? Sim, pedestres, né? Que saberiam que à noite, num lugar escuro, com uma roupa às vezes escura, você não vai ser visto pelo motorista. E mesmo você enxergando o carro, não significa que o motorista está te vendo. É uma Exatamente. coisa básica de visibilidade, é uma aula que você trabalha lá em ciências, né? Você vai trabalhar com a criança e com o adolescente falando de luminosidade, não necessariamente falando de ser motorista. Então, dentro dessa... Só um detalhe, a gente está falando muito aqui da educação para o trânsito dentro das escolas, mas acabou que também a gente não falou muito da educação para o trânsito pós-escola, que aí é o papel fundamental das campanhas educativas. Prossiga, então, desse ponto de vista aí. Hã? Prossiga, então, desse ponto de vista aí.
Sim, ao longo da vida desse adolescente. Ó, ele fez o ensino médio, o supra-sumo, fez o ensino fundamental, o ensino médio, tirou a habilitação, mas ao longo da vida dele ele vai continuar ouvindo falando sobre segurança viária, não apenas no Maio Amarelo ou na Semana Nacional do Trânsito, mas ele vai ouvir na novela, de repente ele vai ouvir no jornal, ele vai ouvir lá na empresa que ele trabalha, ele vai ver alguma ação na padaria, no supermercado, ou seja, ele está sendo bombardeado o tempo inteiro com informações sobre segurança viária ao longo da vida dele toda, né? Legal. Então, passando do seguinte pressuposto de que no trânsito, a educação no trânsito ela tem ligação direta com a escola e os meios de comunicação, sendo que pode e deve ser bem divulgado do início da aprendizagem até a formação contínua do indivíduo. Não é isso? Exatamente. É para isso que a gente trabalha tanto, né? Para que a cada dia o movimento, por exemplo, Maio Amarelo cresça e para que a cada dia ele não permaneça mais apenas no mês de maio. Para que maio termine, a gente continue falando sobre segurança viária ao longo do ano inteiro. Que legal. Então, essa é a nossa a intenção, é nosso posicionamento, que a gente deve melhorar mais ainda a nossa vida no dia a dia. Aí eu te pergunto, então, mestra, segurança viária. A gente está ruim, está bom, precisa melhorar? Qual é o seu ponto de vista? A gente vinha melhorando, assim, né? Não na velocidade que nós queríamos. Pô, em 2011, a gente assumiu o compromisso na década de ações para a segurança viária, para chegar em 2020 e ter reduzido em 50% o número de mortos e o número de acidentes no trânsito. E a gente não conseguiu atingir essa meta, claro, assim como vários outros países, mas eu não quero, nesse aspecto, eu não quero me comparar aos outros países, eu quero pensar aqui, né? Agora, eu vou comparar com outros países que estão bem, né? Que são bons, ou seja, que estão com taxas muito pequenas e muito baixas de mortalidade. E aí a gente, sim, tem pecado muito, né? A gente vinha com essa queda. Os dados, eles são bem atrasados, né? A gente sabe disso. A gente sabe que os dados estatísticos também não é que não são confiáveis, mas eles não representam a realidade nua e crua, porque, vou te dar um exemplo. Quantas pessoas se envolvem em um acidente de trânsito, às vezes até grave, em que a pessoa machuca, tem um corte, qualquer coisa assim, mas não faz ocorrência, vai embora, às vezes até porque não tem, sei lá, carteira de habilitação, aí foge do local, não faz. Vamos pegar um motociclista, ele vai lá, caiu, sofreu um acidente, e aí se machucou, ralou todo, mas ele não tem carteira e ele foi embora para casa. Não posso nem falar que eu me machuquei no trânsito. Ele é um acidente. Ele entrou lá para o dado estatístico? Não. Né? Então, a gente sabe que óbvio que tem esse problema aí das notificações, mas os números ainda são muito ruins, né? Quer dizer, trazendo para uma realidade bem próxima de tempo, a gente perde uma pessoa a cada 15 minutos vítima de acidente de trânsito. Esse bate-papo nosso aqui, quantas pessoas. A gente está tão preocupado com a Covid e é muito pertinente, a gente está preocupado mesmo, é seríssimo, é um problema que, assim, isso, muito. Não tem como, né? A gente nunca ia imaginar que ia viver isso na vida e estamos vivendo, mas o trânsito é um problema de saúde pública também, né? O custo dos acidentes de trânsito são altíssimos e a gente precisa também ter essa preocupação. E dentro desse contexto aí que você falou, existe também aquelas pessoas que são vítimas de acidente de trânsito, dão entrada no hospital, passa lá 10, 15 dias, vem a óbito, mas aí não entra como estatística de trânsito, né? Algumas cidades até melhoraram esse acompanhamento, acompanham até os 30 primeiros dias, mas eu te confesso que assim, eu nem tenho conhecimento de todos os municípios que fazem isso, que fazem esse acompanhamento,
mas ainda assim, né? Quer dizer, se passa, sei lá, um ano e a pessoa morreu pela complicação que foi gerada por causa do acidente de trânsito. Então, assim, o problema foi talvez, sei lá, respiratório, alguma outra situação que foi gerada, mas começou lá atrás com o acidente, né? Que legal. Então, é um problema muito sério e que, assim, eu sou muito questionadora nesse ponto, né? Porque eu não consigo, e eu brinco que é porque eu não sou da área de exatas, eu sou de humanas, né? Mas Dois, somos dois. a conta para mim não fecha, né? Às vezes eu vejo uma economia na educação e um gasto absurdo com as mortes, com o atendimento às vítimas, né? Então, assim, não fecha para mim. Será que a gente está economizando na educação ao invés de, se a gente tivesse investindo na educação, na engenharia, no esforço legal, nós não teríamos uma melhoria lá na ponta, né? E a redução e uma economia, inclusive, né? No dinheiro público, porque o dinheiro que está saindo também é nosso, né? Exato. Que um motociclista, por exemplo, quando ele dá entrada no hospital, ele vai dar no mínimo ali 6 meses para se recuperar. No mínimo ali 6 meses hospitalizado, de cirurgia, de fisioterapia, disso, aquilo, outro. Então, no mínimo ali 6 meses para se recuperar. Imagina o custo em cima de um motociclista. Então, por dia, quantos motociclistas aqui no Hospital da Restauração? A média é de 10 a 15 por baixo, assim, de motociclistas que dão entrada no Hospital da Restauração, um dos maiores aqui de Pernambuco, se não for o maior da América Latina. Então, você vê essa situação. Então, quanto de economia nos poderia ter se a gente tratasse com mais seriedade, se a gente investisse em mais educação voltada para esta área, né? Mas vamos lá. Abençoada! Chegamos aí aos 50 e poucos minutos. A nossa live se encerra em 1 hora. É 1 hora que o Instagram disponibiliza. Dá-me aí uma mensagem e agradecimentos da nossa digníssima mestra. Ó, quero agradecer todo mundo que está aqui participando, o pessoal que fez comentário. Eu sempre falo, é difícil às vezes para gente, enquanto está fazendo a live, alguns comentários a gente até consegue ler. Mas é Isso. uma pena, porque assim, o pessoal participa muito, a gente não consegue às vezes acompanhar, né? Mas assim, muito obrigada por vocês terem feito comentários aqui, ó, o pessoal falando que o CFC são importantes, né, que podem Com contribuir para a certeza. educação do trânsito, eu também concordo. Acho que o CFC tem uma capacidade enorme, tem gente muito competente, muito comprometida, que dá conta do recado, que tem capacidade e competência para desenvolver ações de educação do trânsito. Aí o Franz também falou que às vezes não é, a pessoa nunca assume que ele que errou, sempre é o outro. Essa ideia mesmo, assim, sempre é o outro que está errado, né? Exato. A Nilma falando aqui que acha que a formação de condutores tem pouco tempo para formar, né, tão bons condutores, por isso que seria um complemento mesmo, né, se nós tivéssemos educação para o trânsito lá, desde da educação infantil. O pessoal do Paraná, eu vi que passou por aqui falando que eles têm educação para o trânsito lá, isso é ótimo. Tem muita gente fazendo muita coisa boa e a gente precisa ressaltar isso, né? E aí agradecer você também pelo convite, dizer que Eu me sinto honrado. eu me sinto muito honrada de estar aqui. Eu amo falar sobre segurança no trânsito, sobre segurança viária. Você vê que se deixar a gente fala a noite inteira. Então, obrigada Com pelo certeza. convite e pela honra de ter participado com você. Eu que fico muito agradecido, eu fico agradecido muito mesmo a Deus, ao Observatório Nacional de Segurança Viária, ao qual tive a oportunidade já de fazer live aí com o Márcio Dávila, com Garonce, né? Sim. Com outros nomes assim maravilhosos aí. A nossa próxima live vai ser nada mais, nada menos com ele, Ronaldo Ronaldo Cardoso. Cardoso, na próxima terça-feira. Vamos estar com ele Mineiro às também, aí, 18 ó. horas. Mineirinho. Mineiro, né? O pessoal de Minas Gerais estava observando, tem muita gente boa aí, viu? Como se diz, é um Eu povo falei, arretado, né? tem muita gente boa aí mesmo em Minas Gerais. Viu? Tem Não muita sei, gente. tem muito sabotando assim, pessoal. E olha só, para quem está assistindo aqui também, convidar o pessoal a depois, já que a gente está fazendo aqui no seu canal, né?
para que as pessoas entrem em contato com você, para que você possa passar a informação do processo de observador certificado. A gente já está, assim, chegando no final, no limite do prazo para essas primeiras etapas. Então, quem ainda não sabe, entre em contato com o Mauro aí para pegar informações, porque para fazer parte do nosso time, né? Para vir aqui e fazer parte do observatório conosco. Venha somar, né, conosco. Somar, ser mais um que pode contribuir aí de forma direta ou indiretamente com o nosso trânsito, melhorando ele e trazendo melhorias a cada dia. Minha querida, muito obrigado mesmo, que Deus assim te abençoe de forma espetacular, extraordinária, a você e a sua família, a todos que nos acompanharam até o presente momento, aos que a gente não teve a oportunidade de citar, mas aos que passaram aqui, fizeram sua pergunta, deixaram seu aceno, muito obrigado a você mesmo, de coração agradeço, e a todos vocês, meu muito obrigado, um beijo e um abraço da minha vida para a tua. Tá lá esse vídeo no IGTV se você quiser ver posteriormente. Roberta, até a próxima, se assim Deus nos permitir. Valeu, tchau, obrigado. Um abraço, com Deus.